Amados, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo de número 4. Livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 3. Marcos 4, 3, que diz: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sob pedregais, aonde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas quando o sol saiu, queimou-a, e não tinha raiz, por isso se secou. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram a semente, e não frutificou. E a outra caiu em boa terra, essa vingou, deu fruto, cresceu, e a um produziu 30, outro 60, e outro a 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados, nós temos aqui esta mensagem gloriosa da parte de Deus, aonde nós vamos estar hoje falando sobre um texto muito conhecido da Bíblia, que trata, de verdades espirituais escondidas em meio a parábolas. A parábola era uma forma de Jesus ensinar, e dentro dessas parábolas, que são histórias, histórias de coisas comuns, corriqueiras, conhecidas, terrenas, para trazer no seu bojo, no seu cerne, as explicações das coisas espirituais. E o propósito de Jesus com as parábolas era colocar essa interrogação na mente das pessoas, essa semente no coração das pessoas. E no tempo hábil, no tempo da chuva serôdia, da temporã, essa semente, eles entenderem o propósito dos ensinamentos e receberem Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Aos discípulos era diferente. Aos discípulos a Bíblia diz que a eles era revelado os mistérios. Jesus chamava eles à parte e explicava a parábola, mas os outros não. Essa parábola se deu quando Jesus ele chega junto ao mar, e uma grande multidão chega até ele para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus, vendo que não ia ter condição de ficar ali no meio daquela multidão, o que Jesus faz? Jesus entra num barco, assenta-se num barco e se afasta um pouquinho da praia, e de lá começa a ensinar. E dentre esses ensinamentos tão simples, o que me deixa apaixonado por Jesus, me deixa com o coração tão alegre, são ensinamentos, irmãos, são verdades tão simples. Quem complica o evangelho somos nós, os homens, mas a palavra em si, ela é simples. Jesus, ele nunca usou de termos tão difíceis que não pudesse ser compreendido por um leigo. Jesus, ele sempre usou ensinamentos simples, para que o evangelho chegasse com mais rapidez, clareza ao coração dos homens, para que o Espírito Santo tivesse ferramentas, tremendas e necessárias para fazer com que aquela semente viesse a produzir. E Jesus, ele começa agora a contar a história que acontecia, que era muito comum naquela região, uma região onde que a subsistência era basicamente do plantio, do plantio do trigo, do plantio das oliveiras e do plantio das vinhas, que produzia o trigo, a azeitona e o vinho. E aqui ele não vai falar dos plantadores de vinha, não vai falar dos plantadores de oliveiras, dos olivais. Ele vem falar aqui dos semeadores. Os semeadores, eles tinham alguns critérios. Quais são eles? Eles primeiro tinham que preparar o terreno, Vocês sabem que pela geografia, pelo
tipo do terreno não eram terrenos que em todos os lugares eram férteis. Eram muitos lugares onde eram desertos, eram lugares pedregosos, lugares inférteis, mas nessa região, ela era uma região fértil, era uma região produtiva, estava junto ao mar, tinha água, o clima ele até ajudava por causa da proximidade da água. E esses lavradores, esses trabalhadores, eles primeiro, antes do plantio, o plantio ele começava em setembro e outubro e ele ia até do outro ano em março. Por quê? Era o período de setembro e outubro, era o período de chuvas, Era o período onde chovia muito, então eles aproveitavam que a terra estava macia, estava amolecida, e quando passasse as chuvas, depois de outubro até março, era a época do plantio. Era a época onde se preparava o terreno, Tirando as pedras, capinando, tirando os espinhos, arando a terra. O arado era feito por bois ou até por mulas, onde colocava ali os equipamentos no animal e ele puxava, e o lavrador ele apertava aquele arado na terra e ia removendo, fazendo um tipo de revolução na terra, aonde ele deixava a terra macia, pronta para ser plantada. E diz a Bíblia agora que quando isso terminava, eles tinham o costume de fazer duas coisas, Primeiro, os semeadores, eles eram vários homens que saíam tipo numa linha, semeando para que nenhum lugar ficasse sem plantar. Eles tinham uma bolsa atravessada no seu ombro, onde dentro dessa bolsa existia as sementes. E o que me chama a atenção é que não podia ser qualquer tipo de semente. A própria Bíblia fala, nesse texto que nós estamos lendo, a boa semente. Então observa que a semente, para ser plantada, não poderia ser uma semente ruim, uma semente de má qualidade, teria que ser uma semente boa. Porque se ele plantasse uma semente de má qualidade, a sua plantação seria de má qualidade, a sua colheita poderia ser um fiasco. Gastaria tempo, gastaria dinheiro, gastaria o valor dos homens, o salário dos homens, e no final não ia colher nada. Por isso que tinha a preocupação de ser uma semente boa, de qualidade, uma semente escolhida. Eu falo isso com muita propriedade, porque moro na zona rural. A nossa cidade ela é basicamente subsistente. A nossa subsistência basicamente é o café, E eu tenho a oportunidade de conhecer algumas coisas, não muito, mas algumas coisas. Esses 28 anos aqui têm me dado alguma experiência. E eu vejo que quando vai se plantar a muda de café e semente para se tornar muda, elas são escolhidas, Não é qualquer semente de café que você pega e coloca ali, qualquer grão que você coloca, porque ele tem a preocupação com a colheita. Então, eu entendo que a nossa colheita ela vai depender do nosso plantio, do terreno que nós prepararmos, da semente que nós plantarmos, do tempo que nós aplicarmos na nossa plantação. Bom, tendo isso, os semeadores agora, ele com aquela bolsinha do lado cheia de semente, ele sai naquelas filas laterais jogando, eles põem a mão e enchem a mão e jogam aquelas sementes e vão jogando, vão espalhando. Isso vai até o final da lavoura. Alguns lugares eram pequenos, porque as áreas férteis não eram tão grandes como nós temos aqui no nosso Brasil, no nosso Minas Gerais, em várias partes do Brasil, quilômetros e quilômetros de terras produtivas para plantio. Mas naquela época não era assim uma vastidão tão grande assim. Então eles jogavam a semente, iam jogando, O vento ele se encarregava também de espalhar aquelas sementes. Porém, muitas sementes dessa, quando caíam na terra, elas ficavam sob a terra, não caíam nos sulcos da terra aberto pelo arado.
E o que eles faziam? Eles pegavam palhas ou gravetos e espalhavam por cima das sementes e depois soltavam os animais. Porque as ovelhas e os gados, quando passeavam no meio da plantação, a sua pata afundava a semente na terra. Então era uma forma de plantio que eles usavam nesta época. E quando terminava essa plantação, esperava-se o tempo até que a semente germinasse, virasse uma planta e dali, na época certa, viesse a colheita. Essa é basicamente, eu estou dando uma pincelada básica para os irmãos entenderem, né? O propósito de Jesus, a simplicidade da missão ou da mensagem de Jesus àquelas pessoas que estavam ali. Como Jesus transmitia os mistérios tão grandiosos e gloriosos do céu de uma forma tão simples. Bom, agora Jesus, ele, para passar isso para aquela população, para aquela multidão que estava ali, de uma forma que todos pudessem entender, né, aquilo que Jesus estava falando, ele agora vai falar sobre 4 tipos de terreno, 4 tipos de solo, porque não adianta ter uma semente boa se o solo for ruim. Não adianta ter uma semente de alta qualidade se o solo não for receptível a ela, se não for fértil e produtivo. Vai ser um desperdício de sementes boas, de tempo, de dinheiro. Então a semente tem que ser boa, mas o terreno também precisa ser adequado para o plantio. E Jesus, tendo isto em vista, ele agora pega essa maneira tão simples e começa a falar sobre o terreno. Na realidade, Jesus quis fazer simbologias, né? Ele começa a dizer que a semente, ela é o quê? A palavra. A palavra de Deus é a boa semente. E ele começa a falar sobre os terrenos, os tipos de terreno, falando sobre o coração de quem vai receber esta palavra. Então, esses 4 tipos de terreno representam, simbolizam os tipos de coração de pessoas onde a semente será lançada. Não vou dizer plantada, mas lançada. Nós, os pregadores da palavra, temos o dever de espalhar a semente, mas os corações que vão receber é que vão ser corações receptivos ou não, e o produto daquilo que nós trabalhamos vai depender muitas das vezes do coração das pessoas. Não é meu dever e nem o seu dever de salvar. O nosso dever é de anunciar a palavra, de espalhar a semente. O Espírito, ele convence, mas quem salva é Jesus. Nós somos os semeadores, nós somos aquele que espalhamos a palavra de Deus. Esta hora eu entendo que tem vários pastores, ou desde as 7 horas, vários pastores já lançaram sua semente, já fizeram suas lives, já lançaram para o seu coração a semente. E eu também quero fazer parte desse grupo e lançar uma palavra ao teu coração. Porém, ao estudar esses tipos de terreno, eu encontrei 4 tipos de coração diferentes aonde pode receber a palavra. O primeiro tipo de coração, a Bíblia fala que, ouvindo alguém a palavra, não entendendo, vem o maligno. As aves do céu arrebatam e comem, e é pisada pelos homens. O primeiro tipo de terreno é o chamado terreno superficial, o coração superficial. Vocês lembram que eu disse que precisava de passar o arado na terra para amolecer a terra, para a terra ficar pronta para receber a semente? Porém, sempre no meio das lavouras tinham estradas curtas, apertadas, aonde os semeadores passavam e os animais também passavam. Então esse tipo de terreno, quando é muito pisado, ele se torna rígido, endurecido, e a semente ali não vai prosperar. A semente, se bater ali, ela não vai prosperar. E quando os semeadores lançavam suas sementes, dependendo do vento, o vento levava algumas a cair nesse solo endurecido. E logo, logo a Bíblia diz que as aves vinham, comiam
ou os homens pisavam e aquela semente não ia prosperar. Que tipo de coração é esse, pastor? É o coração chamado coração superficial. É aquela semente que é como a palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro. Esse tipo de terreno é como se caiu no lugar errado. A semente não bateu no lugar certo, ela caiu no lugar errado. São pessoas que, infelizmente, conhecido como pé do caminho ou a beira do caminho, falado sobre a estrada, lugar rígido, lugar que é muito pisado, se torna inviável para a plantação. A Bíblia está falando sobre esse coração superficial. São pessoas que não deixam a palavra de Deus vingar no seu coração. A palavra não prospera, a palavra ela não frutifica. São aqueles que ouvem a palavra, você prega a palavra, eles sorriem, aceitam e tudo, mas logo logo vem as aves do céu e comem essa semente. Veja bem, quando a Bíblia fala de aves do céu, Mateus, Marcos e Lucas, que é onde estão registrados essa palavra, Mateus 13, de 18 a 23, Marcos 4, de 1 a 20 e Lucas 8, de 4 a 15, fala desta parábola. Porém, cada um deles tem uma visão diferente, dessa ave, dessa chamada de aves do céu. Mateus fala que é o maligno que vem e toma. Marcos aqui, ele fala que é Satanás. E Lucas, ele fala que é o diabo. Então observa que essa ave do céu que tira essa semente da beira do caminho é o próprio adversário, nosso inimigo, Satanás, o diabo. Ele arranca essa semente do coração para ela não frutificar. Olha bem o trabalho que tem o adversário na vida do ser humano. Você vai pregando, anunciando, Aí vem o inimigo e começa a dizer: olha, não aceita a palavra desses crentes, não. Esses crentes querem que você nega o seu batismo. Olha, você nasceu na religião e tem que morrer na religião. Você vai para os crentes, eles vão te batizar de novo. O que vale é aquele batismo que você recebeu quando você era criança. Então, formas que o inimigo vai usar para arrancar a palavra do teu coração. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, há 28 para 29 anos atrás, a gente entrava na casa pregando, mas os líderes religiosos, logo quando a gente saía, mandavam uma equipe lá, fazia ameaças e dizer: olha, você não pode ouvir esses crentes não, porque vocês vão ser excomungados, Isso são uma maneira do inimigo usar as pessoas para tirar a palavra do teu coração. O primeiro coração é o superficial, aonde a palavra chega, mas ela não vai produzir, a semente vai acabar por ali, o inimigo vai arrancar. Então o primeiro tipo de coração é o chamado coração superficial. O segundo tipo de coração é o coração de pedra, A Bíblia diz que a semente agora caiu entre os pedregais. Pedra é lugar aonde não tem muita terra. Então o que acontece? Por ser laje de pedra e uma altura de aproximadamente 15 a 20 centímetros apenas de terra, Porque tem muitos lugares que tem uma laje de pedra embaixo e a terra é curtinha, É poucos centímetros de terra apenas. Quando a semente cai nesse tipo de terreno e as suas raízes começam a aprofundar, que bate na pedra, ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade? De crescer logo. Porque não tem solo suficiente para ela penetrar. Não tem terra suficiente para ela ter profundidade. Então quando ela bate na pedra, a pedra é quente, a pedra não tem água, então ela tem a necessidade de sobreviver. E a sobrevivência dessa planta é crescer logo de uma vez. Eu me lembro de muitas das vezes sobre uma palavra que eu vi sobre o bambu chinês. O bambu chinês, ele tem uma curiosidade, que quando ele é plantado, ele leva vários anos crescendo para baixo. E ele chega a vários metros para baixo, para depois apontar, aqueles primeiros raminhos para cima.
O que o bambu chinês faz? O bambu chinês, ele procura profundidade, porque ele vai crescer muito acima do solo. E quando ele cresce muito acima do solo, ele fica exposto aos ventos, às tempestades, à chuva, a todo tipo de tormenta que vai se abater nele. Então é necessário, o que ele faz? Ele tem que ter uma profundidade para poder suportar tudo o que acontece na vida dele a partir do... Então, quando a semente ela cai no meio das pedras, a Bíblia fala sobre coração insensível. Eu entendo que o primeiro é superficial, que caiu na beira do caminho, mas o segundo ele até cai na terra, mas a terra ela tem pouca profundidade e logo vai achar a pedra, então torna-se coração endurecidos. Olha o que a Bíblia diz: outra parte caiu entre os pedregais, aonde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Vocês entenderam o que eu falei? Então, se não tem profundidade, ele teve a necessidade de crescer muito. O que eu entendo? Estamos vivendo hoje dias em que muitos querem ensinar, muitos querem ser pregadores, mas não tem profundidade. Não tem base sólida para poder suportar os desafios de ser um pregador. Porque ser pregador da palavra não é apenas colocar um terno bonito, um anel bonito no dedo, subir, fazer um cursinho básico de teologia e começar a pregar. Queridos, os pregadores são formadores de opinião. Os pregadores, eles têm que falar o que está no coração de Deus. Eles que portam de Deus. Não é simplesmente eu vou estudar aqui, preparar a mensagem que eu quero. Não, irmãos. Ele tem que receber a revelação do céu. Ele tem que receber a revelação do Espírito Santo para poder mostrar para as pessoas ou dividir com as pessoas os desejos do coração de Deus. Então, muitos são superficiais, muitos têm a profundidade, que não é suficiente para que ele tenha resistência na hora das tormentas. Então, as pedras, eles falam de coração que endurece para receber a palavra. Quantas pessoas, irmãos, estão com o coração endurecido? Quantas pessoas você já pregou dentro da sua família mesmo que não te ouviram e não quiseram nem ouvir a palavra? Ah, você é chato, esse negócio de crente perturba. Ah, sai para lá com esse negócio de Bíblia. Corações endurecidos. Mas eu sei de uma coisa, a minha Bíblia diz, no livro de Jeremias, diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a rocha ou esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela é como um martelo que vai batendo, até aquele coração se transformar em coração receptível à palavra. Esse coração de pedra, onde tem milhares e milhares por onde você passa, por onde você mora, até mesmo no meio da sua família. Eu quero te dizer, você é semeador, você tem que continuar martelando, você tem que continuar semeando. Pastor, mas não produziu, semeie, porque amanhã, quem sabe, essa semente ela vai achar um local, ela vai achar uma terra boa e ela vai produzir. Então, o coração de pedra, ou o coração insensível, é aqueles que endurecem o seu coração. São pessoas como aquela planta que tem a necessidade de crescer, os imediatistas. As pessoas imediatistas, orou de manhã, querem a benção à tarde, pediu hoje, já quer amanhã a vitória chegando. Pessoas imediatistas não têm a profundidade da terra, o coração está endurecido, não aguenta esperar, não sabe esperar a semente produzir. Eles querem plantar hoje e colher amanhã, mas não é dessa forma. Então não podemos ter o coração insensível, o coração de pedra. Não podemos desistir da nossa caminhada por qualquer motivo. O segundo tipo de coração é o coração de pedra, ou coração insensível, o coração pedregoso. O terceiro tipo é o coração materialista. Por que materialista, pastor? Olha o que diz, versículo que se sucede aqui no versículo 19, que diz, olha, mas outra parte caiu entre os espinhos.
são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Sabe o que é isso, queridos? São os ambiciosos, coração ambicioso. São coração que a palavra é semeada, mas eles recebem a palavra com intenção diferente. A intenção da palavra é ficar rico por meio da palavra, é ouvir testemunhos de que Deus deu carro, Deus deu casa, Deus faz, porque Deus me deu. Essa casa que eu estou nela, Deus me deu. O meu primeiro carro, Deus me deu. O irmão vem do Rio de Janeiro com a 1996, meu carro era 94, praticamente 4 anos de uso, novo, zero. Deus faz, Deus prospera, Deus prosperou Jó, Deus fez coisas tremendas. Ele é o dono da prata, dono do ouro, eu sei, mas o propósito do evangelho não é: tenho que servir a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é conhecido como Deus do dinheiro, Deus da riqueza. Eu não posso servir a dois senhores. O coração materialista é aquele que quer se aproveitar da semente para bem próprio. Observa que a semente, quando ela é plantada, ela tem um objetivo de tanto alimentar a tua casa, como ser vendida para alimentar outras famílias. A palavra de Deus não é só para você. Você não pode se tornar materialista. E hoje que estamos vendo são corações ambiciosos, corações materialistas, corações que não têm aquele poder de decisão a quem vai servir, né? Está na presença do Senhor, mas o coração dele está na riqueza. Mas a Bíblia diz que a riqueza, a sedução da riqueza sufocou. Sabe, queridos, a Bíblia diz: acomodai-vos às coisas humildes. Claro que podemos ter nosso carro do ano, podemos ter nossas fazendas, nossa cabeça de gado. Deus te limita a essas coisas, mas o que Deus quer é saber como está teu coração. Será que teu coração é como aquele coração cheio de espinho? É aquele coração que a semente vai chegar ali e vai logo sufocar? É aquele coração que a semente vai até crescer, a semente vai até se aprofundar, mas os cuidados desse mundo, você deixar de priorizar Deus, priorizar tua família e priorizar a igreja. São 3 coisas que você não pode alterar a sua ordem. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Ah, pastor, mas a igreja primeiro. Não, queridos, primeiro é Deus, segundo é a família. Porque Paulo mesmo falou: se eu não cuidar da minha família, como eu poderei cuidar da igreja de Deus? Então, essa ordem não pode ser alterada. O que Deus fala para nós é que nós temos que trabalhar com o suor do nosso rosto, comer o pão de cada dia. É claro que nós vamos ser prósperos, abençoados, outros nem tanto. Sabe por quê? O que importa é nosso coração. O que me chama a atenção é que o diabo quebrou a cara com Jó. O diabo pensou que se ele tirasse todos os bens materiais, Jó ia negar. Mas só que Jó mostrou para o diabo que o coração dele não estava no dinheiro, o coração dele estava em Deus. Que os cuidados desse mundo, os espinhos desse mundo não iam sufocar a semente que foi plantada no coração de Jó. Jó, ele não deixou se levar, porque quando ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ele não blasfemou. Ele perdeu seus gados, suas ovelhas, seu dinheiro, tudo ele não blasfemou. Mostra que o coração dele não era um coração materialista, não era um coração voltado para as coisas desse mundo. Querido, estamos hoje vendo pessoas pregando o evangelho, preparando as pessoas para viver aqui, prometendo casas, carros, riqueza, bens, prometendo tantas coisas para te prender a esta terra. Mas a palavra que Jesus ensinava dentro daquele barquinho é que você pode ter tudo aqui embaixo, mas o teu coração tem que ser ansioso para morar no céu. O teu maior tesouro, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça e o ferrugem não comem, está na glória, no céu com o Senhor. Os bens materiais todos ficarão por aí.
quantas pessoas ricas, riquíssimas, donos de grandes fortunas, morreram e não levaram nada consigo. Sabe por quê? Porque esta é a máxima da natureza humana. Viemos desse mundo sem nada e voltaremos, sairemos daqui também sem nada, levando apenas as nossas obras e a salvação em Cristo Jesus que teremos ao longo da nossa caminhada. Então, querido, o terceiro tipo de coração é o materialismo. Não deixe o materialismo sufocar a tua vida. Não deixa, o materialismo dominar o teu coração. Filipenses 3,19 diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja a glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Sabe o que é isso, querido? O nosso pensamento tem que estar em Cristo, tem que estar no céu. Então prepare o seu coração, arranque as pedras, arranque os espinhos, porque o último tipo de coração é o conhecido como o melhor terreno, é o terreno produtivo, é o terreno frutífero. A Bíblia diz, chama ele de boa terra. Observa que quando eu li este texto, meditei nesse texto, eu pude observar que o solo, ele era, junto com a semente, o segredo da vitória do agricultor. O solo bem preparado, porque gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, demanda-se sacrifício, junto com uma boa semente, é o resultado de uma grande colheita. O quarto tipo de coração é o chamado coração produtivo. Esse tipo de coração é aquele que recebe a palavra, ouve a palavra e pratica a palavra. Não é apenas ouvir, não é apenas ir para a igreja, não é apenas estar nos cultos de ensino, na escola dominical, não é apenas carregar a Bíblia embaixo do braço e não fazer essa semente ser produtiva em você. Deus te chamou para ser terreno fértil. Deus te chamou para ser um solo produtivo. Você não pode ser um solo superficial, um solo onde a semente bate, a palavra de Deus chega ao teu coração, entra por aqui, sai por aqui. O teu terreno, o teu coração não pode ser como o segundo, o coração insensível, o coração de pedra. Coração que não consegue perdoar, não consegue amar. Esse tipo de terreno não produz nada. Não produz nada. Ninguém quer esse terreno para produção, porque não dá nada, não produz nada disso. Eu conheço aqui as terras de Minas Gerais e eu sei que tem muitos lugares que são melhores do que o outro. Existem lugares que o café é muito mais abundante do que em outras áreas. Existem lugares dentro de Minas Gerais que já não pode mais se plantar café. Observa que dentro do estado de Minas Gerais tem um lugar chamado Vale do Jequitinhonha, aonde esse lugar é terrível, não planta, não dá nada, não tem água, é um terreno ruim para plantio. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus preparar o terreno, porque no livro de João capítulo 15 diz assim: o meu pai é o lavrador. Sabe o que Deus faz? Deus se coloca como aquele que vai preparar teu coração. Se você deixar, Deus tem ferramentas certas para tirar a dureza do teu coração, a petrificação do teu coração. Deus tem ferramentas certas para arrancar os espinhos que vão sufocar a palavra. E por último, esse coração abençoado, chamado coração terra boa, frutífero, produtivo, rei da glória, nele vai ser produzido. E a Bíblia diz que uma semente, ela vai produzir 30, outra vai produzir 60, outra vai chegar a produzir 100. Sabe, queridos, às vezes você não entende o agir de Deus e o trabalhar de Deus. O que Deus está falando hoje é diretamente com o teu coração. É onde dele procede tantas coisas terríveis, mas também pode produzir coisas boas. O coração do homem é o depósito das coisas boas ou das coisas más. O coração do homem é um celeiro, como terra boa, onde Deus vai depositar
a semente produtiva, a boa semente, aonde você vai crescer, aonde você vai ser abençoado. Deixa eu te dar o último conselho para terminar essa palavra. Saiba que a tua colheita vai depender do solo e da semente. A tua colheita não vai depender da boa vontade do tempo, apenas. Não vai depender de Deus, apenas. Vai depender da semente. Qual é a semente que você tem recebido? Qual é a semente que você tem deixado chegar ao teu coração? Porque muitos enganadores estão aí, semeando as suas sementes. Semente da discórdia, semente do medo, semente do pânico, da ira, do pecado, semente do desespero, semente da falta de paz, da falta de amor. São sementes jogadas. A Bíblia chama essas sementes de joio. Compara como joio, como aqueles trabalhadores que trabalharam durante o dia inteiro, mas à noite eles dormiram, e o inimigo veio e semeou o joio. Quantas das vezes nós temos dormido, nós não temos ficado atento ao que Deus tem para nos falar. E sabe o que acontece? Quando dormimos, o inimigo sabe que o nosso coração é terra boa, aí ele vai semear o joio da intriga, da discórdia, da briga, do ciúme, do medo, da desavença, do orgulho, da falta de fé. Em nome de Jesus, esteja vigilante. Coloque uma cerca no seu terreno. Cerque o seu terreno. Não permita que ninguém venha entrar no seu terreno para poder semear. A Bíblia diz que a igreja é conhecida, representada como jardim fechado. Sabe, queridos, Deus, Ele tem boa semente para você. A palavra genuína, verdadeira, não é a semente corrompida pela inteligência do homem, não é a semente corrompida pelos desejos e vontades do pregador, do ensinador, mas é uma semente que vem do céu, qualificada, pronta, preparada e sendo lançada ao teu coração. Como está teu coração hoje? Teu coração está endurecido de tanto ser pisado pelos homens? Será que o diabo tem arrancado do teu coração as palavras que você tem recebido durante esse período de pandemia? Será que você tem parado para analisar todas as palavras como palavra de Deus chegando ao teu coração, recebendo, colocando aqui dentro e deixando frutificar? Será que teu coração tem estado endurecido? Porque muitas das vezes nosso coração se torna endurecido devido a tantas decepções que temos durante a caminhada. Tem muitas pessoas que já enfrentaram o ministério, que saíram de lá decepcionados, traídos pelos seus líderes, viram coisas que lhe endureceram o coração. Quantas famílias eu visito e diz: pastor, eu não tenho mais coragem de voltar para a igreja, porque onde eu congregava o pastor fez isso, fez aquilo outro, lá tive presbítero que fez isso, fez aquilo outro, e tomava conta. Querido, essas coisas não pertencem a você, essas coisas não podem te afetar. A tua fé tem que estar em Deus, baseada na palavra de Deus, a boa semente, em nome de Jesus Cristo. Mesmo que teu coração esteja endurecido, eu profetizo em nome de Jesus que o arado do céu, o arado espiritual, Deus vai transformar, como diz Jeremias, esse coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Esteja com o teu solo preparado, porque a semente de Deus está chegando em sua vida. É difícil o processo da escolha da semente, da preparação do terreno, do plantio, da espera pelo crescimento da planta, do amadurecimento da planta, da florada da planta e da frutificação. É difícil, o processo é longo. Não se planta um café hoje para se colher amanhã. Leva-se 3 anos, 1 ano, 2, dá a primeira cataçãozinha pouca, mas depois de 3, 4, 5 anos você vai ter uma colheita melhor. Demora, mas vale a pena. O teu coração é o segredo de que você vai ser abençoado. Não deixe o inimigo semear discórdia no teu coração. Não deixe o inimigo endurecer teu coração com aquilo que você vê, o que ouve de pessoas de fora. Aquilo que acontece não pode atingir o teu coração, a tua mente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que esta palavra sirva de ânimo para o teu coração. Eu vou orar por você
E não sei como está teu coração hoje. Decepcionado, chorando, ferido, sangrando, endurecido, não sei. Mas eu sei que o lavrador está visitando o teu coração hoje. O agricultor está visitando o teu coração. E o semeador aqui, ó, está jogando a semente, a palavra do Senhor ao teu coração. E ela vai frutificar. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. De uma semente que tu está ouvindo hoje, uma palavra que você está ouvindo, ela vai dar 30, 60 e 100. Você vai ser abençoado e vai abençoar a muitos em nome de Jesus. Ore comigo, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Ao terminar esta simples mensagem, como sempre o Senhor pregou, ó Pai, eu peço que teu Espírito Santo agora, o que convence o coração, o preparador do solo, Senhor, vem agora trabalhar nesses corações. Não sei se pessoas esta hora estão me ouvindo com corações partidos, corações traídos, corações sangrando, corações pisados pelos homens, corações pedregosos, corações cheios de espinhos, Senhor. Não sei, Pai, se porventura é terra boa, mas eu te peço em nome de Jesus, cada um que vai receber essa palavra, seja impactado, abençoado, transformado pelo poder regenerador do teu evangelho. Eu te peço, Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos que ouviram essa mensagem hoje, que possam divulgar, semear esta palavra para muitas vidas, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.